Eu começo a gravar agora, porque de fato nós vamos resolver exercícios. Antes, turma, como nós ficamos aí uma semana parados, deixa eu perguntar para vocês. Eu finalizei bonitinho o capítulo sobre o espaço do cidadão com vocês? Alguém se recorda disso? Eu tenho certeza que eu finalizei, mas por sombra das dúvidas, né? Eu prefiro perguntar para que nós não venhamos ter problemas. E a Hannah não terminou o capítulo, mas está cobrando questão na prova. Então, confirmem para mim. Eu terminei o capítulo 18, chamado Espaço do Cidadão. Alguém se recorda? Sim, não. Hannah, tanto faz. Não fala isso para mim, não, hein? Bom, acho que o silêncio é sim, Hannah. Você terminou. Obrigada, Clarinha. Ó, para você. Obrigada, Clarinha me confirmou. Sim. Então, ok. Então, finalizamos o nosso conteúdo, né? Para avaliação. Show. Agora, turma, por favor, peguem aquele livrinho de vocês chamado Caderno de Atividade. Por favor, Caderno de Atividades. Eu espero aí uns 2 minutinhos, né? Pós-recesso. Hannah, não sei nem onde estão meus livros. Sim, isso aí eu lembro também. Verdade, Clarinha. Clarinha falou, mas ficou um para cada, que era para... Não, ficou um para casa, que era para a gente fazer. Que era aqueles exercícios finais, né, do capítulo. Perfeito, Clarinha. Obrigada. Vocês tiveram dificuldade nesses exercícios? Para quem não sabe do que nós estamos falando, é o exercício, deixa eu colocar aqui na página, para falar certinho para vocês. Foram os exercícios da página 377, porque se todos se recordam, sempre quando eu termino um capítulo, eu passo esses exercícios finais para vocês fazerem em casa e na aula seguinte eu corrijo caso existam as dúvidas. Então, agora eu pergunto para vocês, vocês tiveram dúvidas nesses exercícios da página 377? Sim, não. Hannah, foi tranquilo, suavão. Ô, Hannah, impossível. Ô, Hannah, nem lembrei. Vivi intensamente o recesso. Ai, meu Deus. Se não houve dificuldade, eu entendo que vocês fizeram super tranquilos exercícios. E aí eu sigo, então, para os exercícios que eu me programei para fazer aqui com vocês. Exercícios de revisão. Esse silêncio significa, então, que foi ok, né? Então, tá. Tá, vou avançar então. Então, obrigada, Clarinha, por me recordar disso. Então, já pegaram aí o caderno de atividades? Por favor, abram na página 28 desse caderno. Deixa eu também abrir aqui no meu. Eu ia abrir o computador ia abrir esse livro no computador, como eu tenho feito nas últimas aulas, só que tem aquele rolê que a página não passa, eu tenho que ir de forma manual, é um estresse. Eu falei, não, vamos cada um pegar o seu livrinho. Não é isso? Pois é. Nessa página 28, turma, a primeira questão que eu quero fazer com vocês é a questão 85. Lembrando que todos esses exercícios que nós estamos fazendo aqui, hoje pelo menos, são do Enem, tá? Já apareceram em alguma prova do Enem. Seja o Enem primeira ou segunda edição. O Enem, alguns anos, tem primeira e segunda edição por conta de vazamento de questões e tal. E também existe o Enem PPL, tá? Que é um Enem, enfim, específico para uma galerinha. E aí não tem muito sentido a gente entrar em detalhes, mas o que eu quero que vocês saibam é que todas essas questões são questões do Enem que nós vamos fazer aqui, tá? Então vocês já vão se adaptando, entendendo como esses conteúdos que nós estudamos sobre população mundial, população brasileira e questão de desigualdade podem aparecer nesse concurso. Então, a primeira questão que nós vamos fazer é a questão 85. E ela fala o seguinte, só para quem está chegando aí agora, tá? Questão 85 da página 28 do caderno de atividades, ok? Então, ele diz assim, olha, na questão 85. Em 1999, o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, o PNUD, elaborou o relatório do desenvolvimento humano, do qual foi extraído o trecho abaixo. Antes de nós lermos o trecho abaixo, lembrem que o PNUD é um segmento da ONU, é um programa que faz parte da ONU, que foi responsável pela elaboração do IDH. IDH, Índice de Desenvolvimento Humano, é um dos principais índices para medir
o desenvolvimento interno de um país. E aí eu não sei se vocês se recordam, mas o IDH ele é uma métrica, né? Ele é um índice que varia de 0 a 1. Lembram disso? Não sei se vocês se recordam, tá? E quanto mais próximo a 1, isso significa que mais desenvolvido é um país. Quanto mais próximo a 0, significa que pior é o desenvolvimento daquele país. Hanna, e o Brasil? O Brasil ele está ali no meio, ele é considerado até um país de IDH elevado, tá? Um IDH relativamente bom. Só que esse IDH, ele desconsidera as questões internas, né? Porque o IDH, ele mede os anos de estudo de uma população, a expectativa de vida e a renda per capita. Ótimo. Rodrigo falou, Noruega é maior do que todos. É bem assim, Noruega sempre está ali no top de países com o IDH mais elevado. Então, esses 3 elementos analisados pelo IDH, muitas das vezes, eles mascaram as desigualdades internas, porque eles são uma média. Então, qual é a média de anos de estudos da população? Então, na verdade, dentro do Brasil, você tem um grupo que tem baixíssima escolaridade e uma parte da população que tem mestrado, doutorado, pós-doutorado, que se qualifica muito. Só que quando você junta todo mundo, você mistura tudo e sai uma média ali relativamente elevada, mas porque está sendo puxado por este grupo aqui. Então, o IDH, nem sempre ele revela de fato a questão interna, o desenvolvimento interno de um país. Tranquilo? É uma explicação longa, mas que serviu para a gente entender ou relembrar um dado importante, assuntos importantes que nós já havíamos falado nas aulas anteriores. Então, ele diz assim, olha, nesse relatório vem dito o seguinte, nos últimos anos da década de 90, o quinto da população mundial que vive nos países de renda mais elevada tinha 86% do PIB mundial, enquanto o quinto de menor renda apenas 1%. 82% das exportações mundiais, enquanto o quinto de menor renda, apenas 1%. 74% das linhas telefônicas mundiais, enquanto o quinto de menor renda, apenas 1,5%. 93,3% das conexões com a internet, enquanto o quinto de menor renda, apenas 0,2%. Gente, ele está dando dados aqui estatísticos que mostram a desigualdade existente. Tá? É basicamente isso que ele está fazendo. E ele continua dizendo o seguinte, a distância da renda do quinto da população mundial que vive nos países mais pobres, que era de 3 para 1 em 1960, passou para 60 para 1 em 1990 e chegou a 74 para 1 em 1997. Mais uma vez, dados que comprovam a desigualdade, né? E ele pergunta o seguinte, de acordo com esse trecho do relatório, o cenário do desenvolvimento humano mundial nas últimas décadas foi caracterizado pela... Então, assim, mesmo sem esses dados, assim, com base no que nós vemos noticiados nos jornais, enfim, do que nós temos notícias sobre a questão do desenvolvimento humano, a gente conseguiria fazer essa questão. Então, ele pergunta o seguinte, sobre esse cenário do desenvolvimento humano mundial nas últimas décadas. Ele é caracterizado pelo quê? Letra A. Diminuição da disparidade entre as nações. Nós estamos percebendo uma diminuição da distância do desenvolvimento entre os países. Eu, particularmente, não percebo isso. Na verdade, eu percebo um aprofundamento das desigualdades. Letra B. Diminuição da marginalização dos países pobres. Letra C. Inclusão progressiva de países no sistema produtivo. Letra D. Crescente concentração de renda, recursos e riqueza. Letra E. Distribuição equitativa dos resultados das inovações tecnológicas. O que vocês marcariam aí como gabarito dessa questão 85? Achei ela uma questão tranquila. Perfeito. Rodrigo disse. Rodrigo, Luiz Eduardo. Letra D, perfeito. Crescente concentração de renda, recursos e riquezas. Se você caminhasse
acompanhando os dados que ele te dá, você claramente perceberia isso. Que tem um grupo que tem muito acesso a alguma coisa, por exemplo, a internet, as linhas telefônicas, ao PIB, as exportações mundiais, enquanto você tem uma pequena parcela da população, um outro lado da parcela da população, que não tem acesso a esses benefícios. Então, você está vendo ou percebendo uma crescente concentração de renda, recursos e riquezas. Mas ainda se nós não tivéssemos esses dados, pela nossa percepção, como eu disse, do dia a dia, né, das notícias, dos estudos, nós conseguiríamos identificar essa mesma questão, identificar essa crescente concentração de renda, recursos e riqueza. Turma, tranquilo nessa questão? Se alguém ficou em dúvida, Hanna, por que não pode ser tal opção? Fale comigo aqui, tá? Pode me interromper aqui sem problema nenhum. Porque hoje é aula de revisão, é aula de tirar dúvidas. Eu uso aqui as questões como uma base para nós relembrarmos o que nós já estudamos e, a partir delas, nós discutirmos ou, enfim, aprofundarmos um pouco mais, tá bem? Então, tendo dúvida, pode me interromper, não tem problema nenhum. Ou se você quiser complementar com algo que você leu, algo que você estudou, algo, enfim, sinta-se à vontade, tá? A próxima questão é que eu tô com a listinha, só que ela caiu aqui. Ai, a listinha das questões que nós vamos fazer. A próxima questão é a questão 86. E ela diz o seguinte, é uma questão bem grandinha, né? Mas ela fala o seguinte: as sociedades modernas necessitam cada vez mais de energia. Só um parênteses aí, tá, gente? Energia, fonte de energia, é considerado um bem estratégico, tá? Então, se um país ele quer se desenvolver, ele precisa ter fonte de energia. Se ele não tem no seu território, ele precisa pensar e se organizar para obter de alguma forma essa fonte de energia. Por isso que, por muitos e muitos anos, e até hoje em dia, os Estados Unidos acaba se envolvendo em várias guerras porque o interesse por trás é o petróleo. Porque o petróleo é a principal fonte energética utilizada no mundo. Então, se você domina as principais reservas petrolíferas, você tem um poder geopolítico nas suas mãos. O poder de quê? O poder de desenvolver a sua indústria e, com isso, conquistar vários mercados e, com isso, ganhar destaque econômico no mundo. É uma reação em cadeia, né? Aquele efeito dominó, como nós chamamos. Então, ele fala aqui, as sociedades modernas necessitam cada vez mais de energia. Para entender melhor a relação entre desenvolvimento e consumo de energia, procurou-se relacionar o índice de desenvolvimento humano de vários países com o consumo de energia nesses países. Tá? O IDH é um indicador social que considera a longevidade, ou expectativa de vida, né? O grau de escolaridade, que é o que eu falei, né? Os anos de estudo da população, e o poder de compra da população, que é a renda per capita. Sua variação é de 0 a 1. Valores próximos a 1 indicam melhores condições de vida. Ó, tudo que a gente já falou, né? Tentando se estabelecer uma relação entre o IDH e o consumo de energia per capita nos países no biênio 1991 a 1992, obteve-se o gráfico abaixo, onde cada ponto isolado representa um país, e a linha cheia uma curva de aproximação. Felipe me perguntou aqui, professora, depois quando estiver acabando a aula, a senhorita poderia explicar o que acha que aconteceu no Líbano? Felipe, eu acho que eu vou ficar te devendo essa, sabe por quê? Eu ouvi, eu sei, né, assim, por notícias o que aconteceu no Líbano, mas eu não estudei a fundo, assim, eu não me aprofundei no que aconteceu esses dias, porque nessa semana, desde que a gente voltou às aulas, eu tô meio, não meio, né, mas totalmente imersa na questão de elaborar as revisões e provas, então eu confesso que eu ainda não tive esse tempinho para aprofundar um pouco sobre o que aconteceu no Líbano. Rodrigo perguntou aqui se eu vi os vídeos das explosões, vi alguma coisa na internet, mas eu não me aprofundei a fundo sobre as causas, enfim. Hoje, por exemplo, antes de começar as aulas, eu sempre dou uma olhada nos portais, né, de notícias, e aí eu vi que os hospitais assim, estão um caos no Líbano, porque muitas pessoas estavam feridas e tal, então eu vi essa questão assim, do impacto, mas as causas em si eu ainda não me aprofundei. Então, eu vou ficar te devendo essa, tá, Felipe? Mas prometo que na nossa próxima aula eu volto aqui comentando. Prometo. Tá? Aqui, ó, prometido. Então, a questão ela fala o seguinte. Ela monta esse gráfico, na verdade, ele mostra a relação entre o IDH e o consumo de energia, né?
conforme você vai caminhando, né? Quando você vai caminhando para a sua direita, você tem um aumento do consumo de energia. E quanto mais ao norte, maior é o IDH. Então, com base no gráfico, ele pergunta aqui, com base no gráfico, é correto afirmar que, letra A, quanto maior o consumo de energia per capita, menor é o IDH? Vamos ver. Nós temos um aumento da energia quando nós caminhamos, como eu falei, para a direita. Mas conforme nós caminhamos para a direita, o IDH ele vai diminuindo? Não vai. Ele vai, na verdade, aumentando. Como que você percebeu isso, Hanna? Que, na verdade, esse IDH ele vai aumentando pela linha vermelha. A linha vermelha que começa aqui, olha, um pouco, quase próximo a 0,5, termina lá quase próximo a 0,9. Então, vai aumentando, tá bem? Na letra B, ele pergunta o seguinte, os países, ou melhor, ele afirma o seguinte, os países onde o consumo de energia per capita é melhor do que 1, não apresentam bons índices de desenvolvimento humano? Não, na verdade, apresentam. Todo mundo que está próximo a 5 para cima, 0,5 para cima, é considerado um IDH mediano para bom. Então, isso aqui não é verdade. Não quanto maior, quando o consumo de energia está próximo a 1, os países não têm um péssimo desenvolvimento humano. Não é isso. Letra C. Existem países com IDH entre 0,1 e 0,3, com consumo de energia per capita maior do que 8 TEP. Primeiro, vamos analisar por parte. Ele pergunta o seguinte, ele afirma melhor, né? Existem países com IDH entre 0,1 e 0,3. Tem alguns aqui próximos a 0,3, mas a 0,1 não tem. Então, essa C já começa errada, tá? E ele ainda fala o seguinte, que esses países que têm o IDH entre 0,1 e 0,3 têm um consumo de energia per capita superior a 8 TEP. Não, 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 não. Os países que têm consumo próximo a 8 TEP, eles têm um IDH próximo a quase 0,9. Então, não, tá? E aí o Rodrigo me disse aqui, Hanna, eu tive dúvida entre D e E, que foram as que sobraram. Vamos ver se vai ser uma ou outra. A D diz o seguinte, existem países com consumo de energia per capita de 1 TEP e de 5 TEP. Vamos ver, primeiro. Tem países que têm consumo de 1 TEP e 5 TEP? Tem. Se você pegar uma reguinha e colocar aqui, olha, na linha do 1. Opa, tem países aqui, tem 2 países, 3, né, na verdade. Na linha do 5 TEP, tem umzinho só, mas tem. E ele continua dizendo que apresentam aproximadamente o mesmo IDH, cerca de 0,7. Então, ele quer saber se os países que estão nessa linha horizontal próximos a 1 TEP e a 5 TEP, se eles têm aproximadamente 0,7 de DH. Vamos ver, não vou falar o que é não, senão já vou dar o gabarito, né? Vamos ver a letra E. Letra E diz o seguinte, os países com altos valores de DH apresentam um grande consumo de energia per capita, acima de 7 TEP. Vamos ver. Então, os que têm o IDH, altos valores de IDH, apresentam consumo de energia per capita acima de 7 TEP. Vamos ver. Opa! Não necessariamente. Não necessariamente. Porque, olha só, nós temos países que estão lá em cima, pontinhos que estão lá em cima, considerando esse eixo vertical, mas que estão aqui para baixo no eixo horizontal. Estão mais aqui para a nossa esquerda. Então, eliminando a E, só sobra D como nosso gabarito. Sim, existem países com consumo de energia per capita de 1 TEP e de 5 TEP que apresentam aproximadamente o mesmo DH, cerca de 0,7 de DH. Então, em outras palavras, traduzindo esse gabarito aqui, TEP, DH, 1, 5, traduzindo isso tudo que ele diz, nós poderíamos afirmar a seguinte coisa, que quanto maior é o consumo
de energia, maior é o IDH daquele país, tá bem? Então, o consumo de energia, ele tem profunda relação, tem estreita relação com o IDH, tá? IDH e consumo de energia, eles estão interligados, tudo bem? Porque quanto mais desenvolvido é um país, maior vai ser a demanda por energia, maior vai ser a demanda por energia para se utilizar nas indústrias, nas casas, tudo bem? Então, faz sentido, né? Essa lógica que ele montou, que ele relacionou entre IDH e consumo de energia. Tranquilo, gente? Essa questão foi um pouquinho mais complicadinha, porque exigia aqui um pouquinho de nós esse entendimento de leitura de gráficos. Mas é bem interessante a gente fazer esses tipos de exercícios, porque Enem, então, ama questão assim, que ele não cobra diretamente um conteúdo para você, ele não te pergunta aqui o que é IDH, mas ele pergunta, ele espera que você tenha uma base, entenda o que é IDH, e a partir disso você consiga interpretar dados. Então, Enem faz direto isso, diretão. Tranquilo, gente? Passa muito rápido, né? 10 minutos para nossa aula acabar e eu fiz 2 questões, que bizarro. Mas então eu vou pular aqui para fazer uma questão sobre população brasileira e uma questão sobre população mundial. Não vou conseguir fazer todas as questões que eu queria, mas ok. Nós vamos lá para a página 34. Passa aí algumas páginas e nós vamos para a página 34 fazer a questão... 34 não, vamos para a 35, fazer essa questão 102, tá? Porque a 34 ela é mais tranquila, é mais curtinha, acho que vocês conseguem fazer sozinhos. Vamos para a 35, fazer a questão 102, onde diz o seguinte: em reportagem sobre o crescimento da população brasileira, uma revista de divulgação científica publicou tabela com a participação relativa de grupos etários da população brasileira no período de 70 a 1950 em 3 faixas de idade: abaixo de 15 anos, entre 15 e 65 e acima de 65 anos. Aqui a leitura ritmo Eminem, tá, gente? Admitindo-se que o título da reportagem se referia ao grupo etário cuja população cresceu bastante ao longo do período registrado, um título adequado poderia ser resumo da história. O que ele quer de você? Ele quer que você analise o gráfico e, dentre as opções que ele te dá, ele pede que você venha escolher adequadamente qual é o título que esse gráfico aqui merece, tá? Então, nós percebemos, a partir desse gráfico, que nós estamos tendo uma diminuição das barras verdes, nós estamos tendo uma ampliação das barras amarelas e das barras azuis. Em outras palavras, página 102, página 35, Maju. Página 102, questão 35. Página 35, questão 102. Então, mais uma vez, o que nós estamos observando é uma diminuição das barras verdes e um aumento das barras amarelas e azuis. Essas barras coloridinhas, cada uma delas representa uma faixa etária. Então, eu falei para vocês, e vocês devem estar observando aí no livro, que a barrinha verde, ou as barrinhas verdes, estão diminuindo. Isso significa dizer que a população abaixo de 15 anos está diminuindo. Porque, olha, em 1970 nós tínhamos aproximadamente 42, depois em 95, 31, em 2021, em 2050 há uma projeção que chegue a 17, algo em torno de 17. Então, nós estamos vendo gradualmente que há uma tendência de diminuição da natalidade, ou seja, estão nascendo menos pessoas, tudo bem? Por outro lado, nós estamos vendo o aumento da barra amarela, que representa a população entre 15 e 65 anos, que é a população economicamente ativa, são os adultos que trabalham ou estão em busca de trabalho, e também um aumento um pouco menor, mas ainda assim um aumento da população acima de 65 anos, idosos. Resumo da história. O que esses gráficos estão mostrando é o seguinte: está diminuindo o número de crianças, mas, por outro lado, nós temos uma grande peia e nós estamos tendo o aumento do número de idosos. Esse quadro que eu acabei de resumir para vocês é o cenário brasileiro. O Brasil está passando por esse processo de diminuição da natalidade e aumento da peia e também
do número de idosos. Sabendo disso, qual é o título ideal para esse gráfico? Letra A, o Brasil de fraldas? Claro que não, porque está diminuindo o número de crianças, não faz sentido, então não sei esse é o título. Letra B, Brasil, ainda um país de adolescentes? Também não, porque adolescente, ele está nesse grupo da barra verde, né, que é a população abaixo de 15 anos, então não. Letra C, o Brasil chega à idade adulta? Na verdade, não chega. Ele já, desde 1970 ou até antes, o Brasil já tinha uma grande população adulta, que é a população entre 15 e 65 anos. Então, ele não está chegando, ele já está há um bom tempo nessa idade adulta. Então, letra C também não. Letra D, o Brasil troca a escola pela fábrica? Não faz nem sentido. Então, o gabarito que sobra para a gente é a letra E, onde ele diz o Brasil de cabelos brancos, indicando esse processo de envelhecimento populacional. Tranquilo, gente? Então, o gabarito dessa questão 102, da página 35, é letra E, o Brasil de cabelos brancos. Eu amei essa questão muito. Se eu não tivesse utilizado ela na revisão, provavelmente eu usaria na nossa prova, na nossa avaliação. Pois é, ela é muito interessante. Então, tranquilo, né, essa questão? E por último, eu iria fazer com vocês, será que dá tempo? Vou tentar fazer rapidinho. Essa questão 118, da página 39. Pulem para 39, questão 118. Enquanto isso, turma, escrevam, por favor, o nome de vocês no chat, para que eu dê presença em off, tá bom? Então, página 39, questão 118, diz o seguinte: é uma questão sobre a população mundial. E ela fala assim: o quadro abaixo apresenta as 10 cidades mais populosas do mundo em 1900 e os resultados de projeções das populações para 2001 e 2015. Turma, se vocês repararem, nós estamos vendo que para 2015, na verdade era uma projeção, né? Porque era essa questão, perdão, provavelmente foi antes de 2015, tá? Então a projeção naquela época dessa questão foi elaborada era que em 2015 nós tivéssemos esse último grupo aqui de países tendo uma população muito grande. Então nós temos Tóquio, Bombai, então Japão, Índia, Nigéria, Brasil, Paquistão, Bangladesh, Estados Unidos, aqui Colômbia. Nós temos um grupo de países que se destacariam como cidades países que teriam alguma de suas cidades como muito populosas. Então ele pergunta o seguinte: as variações populacionais apresentadas no quadro permitem observar que, eu já vou dar o gabarito e eu vou explicar o porquê é essa opção, tá? Então essa questão 118, o gabarito, turma, é letra E, onde ele fala o seguinte: o que explica esse grupo de países tendo uma população muito grande é o seguinte, ele diz o seguinte: o crescimento populacional das grandes cidades nas primeiras décadas do século XXI ocorrerá principalmente nos países hoje subdesenvolvidos. Esse último grupo de países que estão listados aqui no ano 2015, passou a ser os países que têm cidades muito populosas pela seguinte razão: são cidades que pertencem a países subdesenvolvidos. Lembram que eu já falei com vocês, ano passado e esse ano também, sobre as chamadas megacidades, que são aquelas cidades que têm mais de 10 milhões de habitantes? Isso é muito típico de país subdesenvolvido que não passou por um planejamento urbano. Porque o processo de urbanização dos países subdesenvolvidos foi um processo rápido e sem planejamento. Ou seja, a população desses países subdesenvolvidos sai do campo e vai para as cidades de forma intensa e desorganizada. Ou seja, o governo desses países não se organizaram para receber esse grande contingente populacional. Por isso que, além dessa grande quantidade de pessoas em pouquíssimas cidades, nesses países subdesenvolvidos, nós temos vários problemas urbanos, como trânsito, violência urbana, falta de moradia, favelização, porque isso é típico de países subdesenvolvidos que receberam grande contingente populacional e que não se organizaram para tal. Tranquilo? Então, essa questão, essa tabela aqui, ele quer exemplificar exatamente isso, que as maiores cidades do mundo
pertencem a países subdesenvolvidos, como eles, com algumas exceções, tá? Tóquio, por exemplo, não está dentro do Japão e não é um país subdesenvolvido. Mas a grande maioria, sim, faz parte de países subdesenvolvidos. Tranquilo, turma? É isso. Vai cair aqui. Desde já, boa prova para vocês na terça. Qualquer dúvida, agenda Edu. Ok? Beijos. Tchau de Miss. Tchau de Miss. Até, turma. Boa prova para vocês na terça, tá? Beijos.